Graça e paz a todos. É bom estar aqui. Faz um ano que a gente esteve aqui. Faz um ano que nós estivemos aqui. E no ano passado a gente conversou um pouco, né? Apesar que é só eu que falo, mas eu espero que você, que você tenha escutado, né? Prestado atenção na última palavra. Há um ano atrás, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Versos do 15 ao 20, mas nós conversamos sobre aquele capítulo naquele momento e o tema era a batalha espiritual, né? E a batalha com a gente mesmo, né? Hoje a gente vai trazer o tema baseado nessa carta e o tema é Estamos em construção. Estamos em construção. E quando foi que isso começou? Né? Porque quando foi que a construção começou na vida dos filipenses? Se você já leu o livro de Atos, aí você sabe. Você já deve ter lido Atos capítulo 16, e foi lá que começou a construção dos filipenses. Deus começou algo na vida daqueles irmãos, na vida daquelas pessoas. E dois personagens lá, eles se destacam. Lídia é chamada de uma mulher temente a Deus, e o carcereiro, que fez a pergunta mais importante da sua vida depois de um terremoto. E o terremoto, a gente às vezes pode achar que foi aquele que abalou os alicerces da prisão, mas algo dentro dele foi abalado. E quando algo dentro da gente é abalado, a gente tem oportunidade de fazer as perguntas mais importantes da vida. E ele fez. Ele perguntou, lembra? Senhores, que devo fazer para ser salvo naquele momento? Mas, e quando foi que Deus começou a boa obra em sua vida? Essa é uma pergunta que você pode refletir sobre ela. Mas tem uma segunda pergunta que responde essa, e aí você sabe a resposta. Qual é a segunda pergunta? Se Deus começou a boa obra em sua vida em determinado momento, então você está em construção. Se você está em construção, a próxima pergunta é: o que foi que isso gerou em você? Qual foi o resultado? Porque na vida dos filipenses teve um resultado. E se não está tendo resultado na minha vida, aí eu preciso questionar se Deus de fato começou boa obra em mim. Eu preciso questionar. É importante a gente pensar sobre isso, porque desde o primeiro dia, aí está escrito, não tem como a gente fugir daquilo que está escrito. Mas desde o primeiro dia, Paulo diz, até agora, vocês são participantes no Evangelho comigo. Então algo foi produzido no coração daquelas pessoas. E eles começaram a entender que a participação na obra de Deus, ela não se dá quando eu ficar maduro. Já pensou sobre isso? Às vezes a gente tem na mente assim, não, quando eu aprender a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aí eu vou. Né? Aí, aqui não, aqui é desde o primeiro dia. E é desde o primeiro dia mesmo, porque você foi batizado hoje, se você for batizado hoje, aí você vai ficar feliz da vida. Não é verdade? Bom, eu espero que você tenha ficado feliz da vida naquele dia. Só que quando você sai das águas e você se depara com o mundo, aí pronto, aí começam os desafios. E aí de você e de mim é exigido fidelidade. Desde o primeiro dia. Não é depois. Esta obra que Deus começou na vida dos filipenses, na minha vida, na sua vida. Esta obra que Deus começou por meio do Evangelho. E não tem como compreender o Evangelho
e continuar como antes. Se fui batizado hoje e continuo como antes, não compreendi o Evangelho. Preciso rever de novo. É bom avaliar como você e eu estamos sendo construídos. Por quê? Porque junto com o apóstolo Paulo, olha, ele disse, né? Vocês se tornaram participantes comigo da obra de Deus, ou da cooperação no Evangelho, né? É a expressão que ele usa, tá? Participantes comigo. E é interessante essa palavra, participantes, porque é aquela ideia de que você está grudado comigo no mesmo propósito. É pertinho. E quando a gente está pertinho um do outro, o que acontece? Aí vê os defeitos, né? Os defeitos ficam evidentes quando a gente está pertinho. Mas está tudo bem. Por que surgem os defeitos? Porque nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Só que tem algo aqui magnífico, que aí eu queria que você guardasse isso, se você desejar, no seu coração. Paulo vai dizer, eu estou convencido já. Convencido quer dizer convicto, ninguém tira isso de mim, de que aquele que começou boa obra em vocês, vai concluir. Vai concluir. Mas é isso, então nós estamos em construção, então pensa um pouco sobre isso. Mas o que significa estar em construção? É que eu estou em desenvolvimento. Lembra a criança? Ela se desenvolve no ventre materno, né? Depois da fecundação do óvulo, do pai e da mãe. E ela vai se desenvolvendo, aí ela nasce, depois ela vai crescendo. É construção. O ser humano é assim, tanto fisicamente como espiritualmente. E não tem ninguém que não está em construção. Todos nós estamos em obras. Todos nós, sem exceção. Agora, tem alguns que estão um pouco mais, né, avançados. Oh, muito obrigado, olha, você está bem avançado, está vendo? Está servindo, né? É verdade, né? Quem serve está bem avançado, né? Eu acredito, né? Mas alguns estão num estágio mais elevado, uns já cresceram mais, outros menos. Isso não depende de idade, porque uma pessoa que tem idade e se converte hoje, uma pessoa vou usar a minha idade, né? 52 anos, e ela se converte hoje, mas um jovem que vem nessa construção espiritual, às vezes tem mais maturidade do que aquele. Pelo menos no âmbito espiritual. Né? Então, é importante a gente entender que uns estão mais avançados e outros estão no caminho, mas o fato é que nós todos estamos em construção. E nesse processo, Deus é aquele que conduz todos. Então, não tenho razão para achar melhor do que o Adalto. Entende? Se Deus ele está me construindo e está construindo você, isso nos coloca em pé de igualdade. Não há razão, motivo ou circunstância para eu diminuir alguém. Qual seria o motivo de eu fazer isso? Porque eu fiz teologia? Que pena. Porque se fez teologia e não gerou humildade, não valeu de nada, né? Entende? Então é isso. Deus faz a diferença na vida daqueles que entendem que foram chamados desde o primeiro dia até o último dia para passar pelo processo de desenvolvimento. O importante aqui é a gente perceber que na vida dos filipenses foi colocado um servo de Deus que fez a diferença na vida deles. E foi colocado alguém na sua vida para fazer diferença na sua vida. Quem foi? Quem Deus colocou na sua vida para fazer a diferença? O primeiro foi aquele que pregou o evangelho para você. Mas depois outras pessoas foram colocadas.
E às vezes tem umas pessoas que são colocadas na vida da gente para fazer a diferença e dizer: irmão, isso que você está fazendo está errado. E esse irmão, ele foi colocado para fazer a diferença na minha vida, mas às vezes eu não quero isso. Entende? Eu quero que ele fale assim: irmão, nossa, olha, ser humano é assim mesmo, né? Ser humano erra. É normal isso. Não é normal. Não é normal. Não é normal errar. Não é normal errar. Nunca pode ser normatizado o erro nem o pecado. Tem que ser tratado como tal. Se pecou, precisa de arrependimento. Isso faz parte do processo de construção. É da mudança. É da transformação. Eu gosto de dizer que Paulo em Romanos, que vocês estão estudando, vocês vão chegar lá, no capítulo 12 ele usou a palavra metamorfose, né? É uma palavra conhecida, eu acredito, da maioria, mas quem passa pelo processo de metamorfose, mais característico é a lagarta, que se transforma em borboleta. Nós somos lagartas, às vezes meio asqueroso, ninguém quer chegar perto, mas não precisamos continuar sendo lagarta a vida toda, né? Até o final, não tem sentido. A gente precisa se tornar borboleta, que as pessoas olham e falam: uau, que lindo, que linda a vida dessa pessoa. É isso, entende? Bom, mas qual é o propósito, né, que Deus ele faz esse processo, Aí Paulo vai trazer a resposta no próprio texto. Para que o amor de vocês aumente, mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Deus, nesse processo de construção das nossas vidas, espera que a gente hoje seja diferente do que éramos ontem. É assim que funciona na vida com Ele, né? De nós nos tornarmos melhores a cada momento. Para quê? Para que nós possamos ser criados, transformados para o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Através do quê? Uma comunhão mais íntima com Ele. Como que você faz para ter comunhão com Deus? Né? Deus colocou alguém para fazer diferença na minha vida. Ok? Deus colocou. Aí, a gente fala assim: nossa, essa pessoa é difícil, não é? Às vezes. Tem pessoas difíceis na sua vida? Então, faz o seguinte: todas as vezes que você perceber que essa pessoa difícil, que talvez está bem próxima de você, e aí ela, tipo assim, você ou olhou para ela e aqui dentro alguma coisa se movimentou. Ou ela falou alguma coisa e aqui dentro começou a borbulhar. Ou ela faz algo e pronto, e mexe com você. Então, todas as vezes que você perceber que algo aqui dentro se modificou, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: cuida do seu interior, porque algo está errado aí dentro. Então, essa pessoa muitas vezes está sendo usada por Deus para modificar o meu interior. E a gente precisa partir do princípio, às vezes até desagradável, pode ser que essa pessoa nunca mude. E se ela não mudar, eu vou ficar a vida inteira borbulhando dentro do meu coração? Como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento? Aproveita para observar como é que o seu coração se movimenta à medida das coisas que você ouve ou do tratamento que você recebe das pessoas, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Deus
que está cuidando do processo de construção, está me dando oportunidade de olhar para dentro e verificar como é que está o meu coração a partir das influências que eu recebo de fora. Mas na maior parte das vezes, a gente não cuida desse movimento interno e a gente começa a olhar para outra pessoa como um inimigo feroz. E a gente precisa cuidar. E pode ser que seja um inimigo mesmo. Está tudo bem. A questão não é essa. A questão é se eu e você vai cuidar do coração, que está palpitando e gerando tensão interna, e daqui a pouco, sem perceber, eu posso me tornar igual ao outro. Porque eu vou trabalhar com devolutiva. É o sistema bateu, levou. Você já deve ter ouvido, né? Então, é bom a gente cuidar, não é, desse movimento interno, né? A pergunta é, como é que cuida, né? Porque também não adianta, cuida do seu coração. E eu dizer para você, mas como que cuida do coração? Ok? Deus deu, eu vou falar agora de uma ferramenta que Deus deu, todo mundo tem, que está debaixo do seu nariz, né? A ferramenta, debaixo do seu nariz, você anda com ela 24 horas, você dorme, acorda, está sempre com ela. Sabe o que é? É a sua respiração. Se você aprender a usar a sua respiração, você controla o seu coração, sabia? Faz um teste uma hora que você estiver com o coração acelerado, tá? Faz um teste. Faz mesmo, mas faz se você lembrar, né? Faz um teste. Seu coração acelerou por causa de uma influência que veio de fora. Acelerou. Faz esse movimento para você ver, depois você fala para mim, manda o WhatsApp para mim, rápido, pega meu número, né? Lógico, né? Mas manda para mim, diz, Divaldo, funcionou. Faz, mas faz, se fizer. Faz assim. Vou tirar daqui só para não assustar ninguém, tá bom? Mas faz assim, ó. Faz 3 vezes isso aqui, esse movimento. Para você perceber que se o seu coração ele já não dá uma acalmada. E depois você faz um ciclo respiratório que pode te ajudar. Por 3 minutinhos que você fizer. Aí você fala, nossa, isso é fácil demais. Tenta para você ver. Aí você fala, mas de onde vem isso? Vem da criação. Sabia? Vem da criação. O homem foi criado do pó da terra. Mas como ele era perante Deus? Quando ele se levantou do pó? Barro. Aí o que Deus fez com ele? Não foi isso? Aí quando esse ar entrou, não foi isso? Vida. Entende? Movimento. Controle. Depois veio o pecado e, meu Deus do céu. Aí a gente precisa ser lembrado que a gente é capaz de controlar o nosso interior. Essa foi a primeira criação de Deus. Aí depois passou o tempo, lembra que Deus ele quer restaurar a gente, não é isso? Obrigado pelo irmão, pela aula, tá? Show, muito boa. Aí Deus quer restaurar a gente, reconciliar, não quer? Aí Jesus vem, e quando Jesus vai embora, o que Jesus faz com os discípulos em João 20? Ele sopra o Espírito neles. E o Espírito dá o que para nós? Garantia de que o que Deus começou, Ele termina. Então não permita que os estressores externos controlem o seu coração. Começa a respirar. Está debaixo do seu nariz, é só usar. E se precisar de orientação, depois você fala comigo, tá bom? Mas Deus nesse processo nos ajuda em todo o tempo. Aí Paulo, consciente de tudo isso, creio, o que ele faz? Ele rende graças a Deus pela vida dos irmãos em Filipos. Será que em Filipos não tinha irmão que dava trabalho? Não. Eu acho que tinha. Mas o Paulo dá graça pela vida dos irmãos e nesse processo de construção, os irmãos compreenderam
a importância de participar, cooperar com a pregação do Evangelho. Aí, o que eu gosto é que Paulo fala assim, gente, eu creio que Corinto, Éfeso, Colossenses, os irmãos em Filipos, eles cooperam desde o primeiro dia até agora. No primeiro dia, Paulo estava em liberdade. Liberdade física, estava pregando o Evangelho. Então, desde o primeiro dia, quando eu estava em liberdade, até agora, qual era a condição dele agora? Preso. E os filipenses continuavam ajudando. Os filipenses continuavam participando. Então, qual é a diferença entre os filipenses que se envolveram na obra, desde o primeiro dia até agora, e nós? Quando foi que você se converteu? Eu me converti em 25 de outubro de 1998. E desde o primeiro dia até agora, eu e a minha digníssima esposa estamos envolvidos na obra. É assim que funciona. Eu não tenho motivo para não fazer. Você tem? Sabe por que eu não tenho motivo para não fazer? Porque a graça de Deus me tirou de um lugar tão escuro que eu não quero voltar para lá. Entende? Por isso que eu digo, quem compreende a graça, aí você vai... A questão é, quando eu me envolvo na obra, lembra que eu falei lá no começo? Aí eu começo a perceber que, nossa, está cheio de defeito aqui. Eu não vou nem entrar, porque senão eu vou ficar com defeito também. Você não vai ficar. Você já está evidenciando um grande defeito, perigosíssimo. Sabe qual é? É de assumir uma postura que não é sua, que é a de juiz. Entende? Nós precisamos aprender a não assumir a postura de juiz. É perigoso ser santo, sabia? Santo demais, né? Eu estou tirando isso da própria palavra, tá bom? O livro de Eclesiastes, nós somos orientados a não ser justo demais. Por quê? Porque o justo demais, quando ele chega aqui, ele começa a olhar para as pessoas de cima para baixo. E ele começa a julgar as pessoas. Então, não seja justo demais, tenha equilíbrio. Então, mas o que é não ser justo demais? É reconhecer o tempo todo a nossa dependência de Deus, desde o primeiro dia até agora. Mas não seja ímpio demais. Por que não é para ser ímpio demais? Como é que faz? O que é isso? Não ser ímpio. Então, quer dizer que eu posso ser ímpio? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você é ímpio, só isso. Ele está dizendo para você e eu reconhecermos a nossa impiedade. E lutar para não viver na impiedade. Não está dizendo para você praticar a impiedade. Mas por que ele está dizendo que não é para ser ímpio demais? Porque o ímpio demais, quando alguém disser para ele, está errado. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Esse é o ímpio demais. Ele não quer ser repreendido. Mas o justo demais também não é bom. Por quê? Porque ele julga os outros. Então a gente precisa, dentro desse processo, buscar um ponto de equilíbrio. Entender que a nossa justiça vem de Deus. E nós precisamos evitar a impiedade o tempo todo. O tempo todo. É isso. Qual a diferença entre nós e os filipenses? Bom, eu espero que você consiga sintonizar com esses irmãos em Filipos. Como é que faz para sintonizar com eles? É só você avaliar a sua vida agora. Eles estavam envolvidos na obra desde o primeiro dia até agora. Edivaldo, e agora entra o pânico, né? O pânico, se entrar a crise de pânico, aqui eu estou falando de verdade, tá bom? Com conhecimento da ciência mesmo, tá bom?
eu não sei se você já passou por uma crise de pânico, tá bom? Não sei. Mas se um dia você tiver essa exacerbação de aceleração cardíaca, né? O coração hiperacelerado, ou você encontrar alguém que você está vendo que está entrando nesse processo, ajuda essa pessoa. Você tem capacidade para isso. Como é que faz para ajudar uma pessoa a sair de uma crise de pânico? Aquilo que eu mostrei anteriormente. Fala para ela puxar o ar bem forte. Eu já fiz isso com alguém, tá bom? Eu já fiz isso. E para a glória de Deus, conseguimos impedir que essa pessoa entrasse numa crise de pânico e medo e morte, sensação de morte. Entende? Pede para a pessoa respirar forte, se você encontrar alguém assim, ou com crise de ansiedade mesmo, tá bom? Mas logo em seguida, você faz um processo, pelo menos por 3 minutos, de respiração, e você consegue acalmar a pessoa, tá bom? Se você quiser saber detalhes, depois eu te falo, né? O porquê que eu estou falando isso, tá bom? Enfim, nesse processo é importante a gente fazer o quê, então? Se eu entrei na obra, né? E eu estou servindo desde o primeiro dia até agora, o que eu preciso fazer, então, para continuar? Aí Paulo vai dizer, mantenha a confiança em Deus. Por quê? De que modo eu vou fazer isso? Porque Deus, Ele fez, faz e fará. Os verbos, eles estão assim lá, tá? Eu observei lá. E primeira coisa que ele fala, olha, estou convencido, já falei, de que aquele que começou, então ele faz. Ou ele fez, primeiro. Ele fez aquilo que eu não podia fazer. Eu não tinha condições de chegar até Deus. Então Deus fez algo por mim. Ok? Eu não tinha condições. Você tinha? Eu não tinha. Eu vivia no lixo do pecado. E Deus foi lá e fez algo por mim. Ele me tirou de lá. Pois é. O que Ele fez por nós? Ele nos deu essa oportunidade de receber o perdão dos nossos pecados por meio da cruz de Cristo. Ao enviar Jesus, Ele nos oferece essa oportunidade de reconciliação com Ele. Foi lido aqui, graças a Deus. Acho que o Espírito de Deus está no meio de nós, está trabalhando, né? Para nos unir. Mas Ele nos reconciliou com Deus. E essa reconciliação faz com que a gente se reconcilie consigo mesmo. Para que a gente perceba o valor que a gente tem para Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. E nós fazemos parte dessa reconciliação. Quando? Quando fomos alcançados pelo Evangelho. E aí esse Evangelho nos impulsiona a fazer o quê? A cooperar desde o primeiro dia até agora. Você está cooperando desde o primeiro dia até agora? Se não estiver, está tudo bem. É só mudar a partir de hoje. É isso aí. É assim que Deus trabalha. Se Deus está nos trazendo até aqui, é para nos dar oportunidade de refletir sobre a boa obra que Ele começou em nós. E Ele só vai concluir quando? No dia de Cristo Jesus. Por isso que Ele fala boa obra em vocês, Filipenses. Ele fez, Ele está fazendo a boa obra e Ele fará. Tem uma coisa interessante na carta aos Filipenses, porque até estava conversando com os irmãos outro dia, lá em São Paulo. De quem é o querer? É de Deus. De quem é o realizar? É de Deus. Então, o que é minha responsabilidade, então? Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
O querer é de Deus? Sim, está escrito no verso 13. Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. O querer é de Deus, o realizar é de Deus, mas entre esse querer e esse realizar existe um processo chamado desenvolvimento, que é minha responsabilidade. E aí? Está vendo como é importante? Desde o primeiro dia até agora, porque é nesse envolvimento que o desenvolvimento faz parte da nossa vida. A boa obra que Deus fez para nos tirar do pecado foi por meio da cruz de Cristo. E para nós que já tomamos a decisão, se alguém ainda não tomou, pode começar essa boa obra hoje. Deus quer começar essa boa obra hoje. Mas de que forma? Nascendo de novo. Sendo batizado. Para remissão dos vossos pecados. E Deus ainda vai dar o Espírito como garantia da sua salvação. Deus removeu o obstáculo, todo o obstáculo do nosso passado, que era os nossos pecados. E Ele nos concede força no presente em que vivemos. E ainda nos garante o futuro. Eu não preciso me preocupar com o meu futuro. Se você estiver preocupado com o seu futuro, puxa vida, você pode parar no meio do caminho, sabia? Sabe por quê? Porque quem se preocupa com o futuro está gastando energia vital para lidar com o seu presente. Já basta as batalhas de agora. O futuro está garantido. Quem fez a promessa é fiel. Eu não estou preocupado com o meu futuro. Eu estou ocupado, nem preocupado eu estou. Eu estou ocupado com o meu presente. Tá bom? É isso. Nós estamos em construção, nesse processo de transformação. E mesmo com os defeitos que temos, nós temos a garantia de que vamos chegar até o fim. Por quê? Deus não deixa a obra inacabada. A prefeitura talvez. Deus não. Tá bom? Deus não deixa obra inacabada. Dele é o querer, dele é o realizar. O processo é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. E ele vai completar, está escrito. Isso tem a ver com o que ele fará. Isso requer de nós confiança de que o Deus que nos chamou é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Tem uma das passagens que eu gosto, particularmente no Antigo Testamento, Josué, capítulo 21, verso 45, que Josué vai dizer o seguinte: de todas as boas promessas que o Senhor fizera a Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. É esse Deus a quem sirvo. E que me dá tranquilidade quanto ao meu futuro. O futuro não é preocupação para mim. Não é. O presente, sim. O presente eu estou ocupado com ele. Por quê? É no presente que a guerra acontece. Não é no futuro. Mas tem pessoas que estão vivendo no futuro, estão pressionando a si mesmo no presente. Essa garantia que Deus dá está ligada à esperança que temos. E essa esperança que temos vem através da obra redentora de Cristo na cruz, que já foi consumada. E se você notar, você vai lembrar, olha que você lembra como que Jesus entregou o Espírito na cruz? Foi desse jeito, ó. Aí foi para o outro lado. O que isso significa? Que ele tinha o controle do início ao fim. Às vezes a solução está debaixo do nosso nariz, mas a gente não usa. A gente não sabe usar, na verdade, né? Mas nós podemos aprender, tá bom? Nós podemos aprender. Precisamos confiar que o mesmo Deus que nos chamou é também o que nos conduzirá para o louvor da sua glória, por meio
de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos em construção e não acabou ainda. Eu gostaria que a minha construção terminasse hoje, tá bom? Eu sempre peço a Deus, me leva daqui, né? Por quê? Porque esse mundo aqui, ele está sempre nos desafiando a abandonar a Deus. E se a gente vacilar, a gente abandona. Seja falando mal de alguém, seja criticando, seja cedendo ao pecado, seja criticando o governo, oportunidade não falta, entende? Então, cuide para que as suas palavras, as minhas palavras, os meus gestos, a minha vida, fale de Cristo e não envergonhe o nome de Cristo. A obra de Deus só será consumada no dia de Cristo Jesus. Até lá, nós devemos compreender o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós, porque agora nós participamos da graça de Deus, e quem compreende a graça, vai fazer o quê? Vai divulgar essa graça para outras pessoas. Porque os filipenses fizeram isso desde o primeiro dia até agora. Devemos consagrar constantemente nossa vida a Deus, a cada manhã que Ele nos levanta da nossa cama, né? Porque é Deus quem nos levanta, não é eu, não sou eu. Eu achava que era eu que levantava, mas depois descobri na palavra que não é. Quem me levanta é Deus. Quem abre os meus olhos é Deus. Quem me dá a respiração é Deus. Não sou eu, gente, eu não faço nada. E todas as vezes que eu acho que eu faço alguma coisa, o orgulho fica tão grande, que aí eu começo a olhar para as pessoas de modo diferente. Diferente. Não, é Deus quem levanta. Então nós precisamos compreender e nos submeter a essa transformação diária em nossas vidas e não permitir que sejamos controlados pelos padrões que estão ao nosso redor. Pelos estressores externos, mas também pelos estressores internos. Você deve ter dores guardadas que te maltratam. E precisa cuidar. Porque essas dores guardadas, elas estressam. E se estressam, você acaba perdendo o controle em determinadas situações. Não é porque você é desse jeito. Entende? Eu sempre gosto de dizer, tem alguns termos assim que eu cuido. A pessoa fala assim, fulano, hoje tem, né, eu gosto, por exemplo, da área psicologia, né? Tá bom? Eu gosto. Mas eu evito rótulos. Eu até falo para as pessoas com quem tenho oportunidade. Evita o rótulo. Tá bom? Evita. O Pedro. Quem era o Pedro? Segundo a psicologia, é um colérico. Pedro é colérico. Bravo. Quer morder todo mundo. Aí Pedro é colérico. O outro não. Tá bom? O outro já é melancólico. Faz sentido para mim, tá bom? Os termos fazem sentido. Mas não rotula. Não rotula. Porque quando você diz que alguém você está dizendo, não dá para mudar. Uau, isso não é verdade. Pedro mudou, sabia? Pedro mudou. Mesmo tendo essa personalidade forte, Pedro condicionou essa personalidade ao Cordeiro de Deus. Entende? Então, assim, evita. Eu gosto, eu leio, eu estudo, eu me aprofundo nessas coisas, mas não para rotular as pessoas. Ou então a própria pessoa se rotular. Não, é que eu sou colérico, por isso que eu faço assim. Não coloque empecilho para a transformação da sua vida, assumindo rótulos que Deus não colocou em você. Tá bom? É só um conselho que Deus dá para a gente, né? Ok? Bom, devemos compreender que Deus ele fará ou completará aquilo que Ele começou no dia de Cristo Jesus. Isso tem a ver com a promessa de redenção que Ele nos fez. E nós sabemos que Ele é fiel. Portanto, que o nosso amor cresça mais e mais. Por quê?
Foi Jesus quem disse, não foi? Que nós seríamos reconhecidos pelo amor? Essa é a maior propaganda da igreja. Nós podemos fazer tudo que é propaganda para atrair as pessoas e pode fazer, continue fazendo. Mas se a maior propaganda não for o amor, as pessoas vão chegar e depois vão embora. A maior propaganda da igreja precisa ser o amor uns aos outros. É isso. Que nós possamos provar essas coisas excelentes. Por quê? Porque Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus não chamou a gente para ser rico, mas Ele ordena que a gente seja puro. Eu escrevi uma frase como essa há algum tempo aqui, essa semana aí. Deus ele não chamou a gente para ser rico, mas Ele ordena que nós sejamos puros. Algum problema em ser próspero? De modo nenhum. Mas não venda a sua santidade pela prosperidade. Mantenha o seu caráter cristão em todo o tempo. E não venda quem você é, de fato e de verdade. Tá bom? Não troque o seu caráter por alguma coisa que é como fumaça. Está na sua mão agora, mas daqui a pouco, não mais. Vamos manter o nosso foco no nosso chamado. Quando foi o nosso chamado? Foi no dia que nós nascemos de novo. E como os filipenses, vamos cooperar desde o primeiro dia até agora. Por quê? Porque aquele que nos chamou, Paulo diz, estou convencido de que ele vai completar a obra que ele iniciou em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.